Neste vídeo vamos falar sobre as várias transformações que podem acontecer numa função. Ora, temos translação, contração ou dilatação em relação a um eixo e temos a reflexão, também em relação aos eixos. Ora, a translação é simplesmente pegar na função e deslocá-la segundo um vetor. Então, essa translação pode ser na horizontal, na vertical ou em ambas. Por exemplo, temos a função f de x. O f de x mais 1 desloca-se na horizontal porque está dentro de parênteses. O f de x mais 1 desloca-se na vertical porque está fora dos parênteses. E como é que nós vamos distinguir então como é que é o gráfico destas funções finais? Bem, temos uma função inicial qualquer, por exemplo, a função x ao quadrado, mas podia ser uma qualquer. A função f de x mais 1, dentro de parênteses, trata-se de uma translação no eixo horizontal. Mas um resultado que vocês devem ter em conta é que o eixo do x é mentiroso. Eu costumo dizer isso um bocadinho a explicar porque é um bocadinho contraintuitivo. Dava-nos a sensação que ele iria para a direita, mas de facto não vai. X mais 1 significa que a parábola se desloca uma unidade para a esquerda. Portanto, o gráfico de f de x mais 1 deslocaria-se uma unidade para a esquerda. Ok? Portanto, se eu quisesse descrever a transformação, eu dizia que era uma translação do gráfico de f segundo o vetor. Ora, pensem comigo, é um vetor que se desloca para a esquerda uma unidade, portanto, o vetor de coordenadas menos 1, 0. Aqui está mais 1, ali fica menos 1. Mas e se fosse, por exemplo, f de x menos 2? Aí o gráfico continuava a sofrer uma translação horizontal, mas em vez de deslocar uma unidade para a esquerda, deslocaria-se 2 unidades para a direita. E então seria uma translação do gráfico de f segundo o vetor, neste caso 2, 0. Então, conseguem perceber a diferença? F de x menos 2 está dentro de parênteses, é uma translação na horizontal. F de x, neste caso, mais 1, está fora de parênteses, portanto é uma translação vertical. Vamos agora falar então das translações verticais. Como é que se processa? Pois bem, f de x mais 1 é pegar na função e, no fundo, subir uma unidade. Portanto, a função, vou utilizar a inicial, f de x mais 1 é uma translação em que a função sobe uma unidade no gráfico. Portanto, é uma translação segundo o vetor 0, 1. Reparem porque é este vetor. E se fosse f de x menos 3? Era a mesma situação, a função inicial desceria 3 unidades. Então, seria uma translação segundo este vetor. Portanto, seria uma translação segundo o vetor 0 menos 3. Vamos então generalizar isto para não ficar um bocadinho fora de confuso. Portanto, a translação, como é que pode ser? Se tivermos dentro dos parênteses, é uma translação horizontal. O gráfico desloca-se na horizontal. Segundo o vetor menos a, 0. Recorde-se, eu disse há pouco que o eixo do x era mentiroso. Se aqui aparecer mais 1, desloca-se uma unidade para a esquerda. Se aparecer menos 1, desloca-se uma unidade para a direita. Por isso é que eu escrevi assim, para ver se fica
mais fácil. Também temos a função f de x mais a. Qual será a diferença neste caso? Neste caso, nós temos uma translação, mas, reparem, está fora de parênteses, portanto, vertical, segundo o vetor, 0a. E isto é que eu acho que é o que vem a seguir, é que é um pouco mais difícil. Porque agora podemos ter as duas coisas, correto? Podemos ter uma translação na horizontal e na vertical. Portanto, se tivermos f de x mais a mais b, o gráfico em relação à função f de x desloca-se a unidades para a esquerda ou para a direita, consoante o valor do a, e b unidades na vertical. Portanto, nós neste caso temos uma translação segundo o vetor menos a, b.